Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve! Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês conectam conosco através do nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube, Rádio CT. Se não for inscrito, já vai se inscrever aí, que é para ajudar a gente. Deixa seu like também, que é para engajar esse vídeo, o YouTube entender que é um conteúdo maneiraço e distribuir ele para mais pessoas, certo? E lembrando que toda semana tem conteúdo novo aqui pelo canal, né? Pelo menos 2 programas semanalmente a gente roda por aqui, de uma forma bem democrática, sempre trazendo pessoas aí das culturas, da arte e cultura de modo geral, mas também das movimentações populares, né? Vocês também podem fazer indicação de pautas, certo? Bom, gente, recado dado. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre esse projeto musical, o De Futurum Flu, né? Que é um projeto musical de gênero fluido. Está desde 2013 fazendo músicas. Alícia e Dugo iniciaram os lançamentos neste ano de 2023, mas eles vão contar um pouco mais para a gente como que surge, quando que surge, né? Enfim, e qual que são as expectativas também, como que está chegando para as pessoas, né? Então vem conversar com a gente, Dugo e Alícia, sejam muito bem-vindos aí, fiquem à vontade. E conta pra gente aí, assim, né? Bom, primeiramente, bem-vindos, né? Assim, que prazer ter vocês aqui. É bom encontrar você também, né? Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. É verdade, é É verdade. Bom, queria que vocês começassem, então, se apresentando pra gente, né? Antes de mais nada, e contando um pouquinho aí quando que vocês ingressam, né? Na arte, na cultura, assim, quando que foi aí que a virada de chave, né? Se é uma coisa que vem assim, se tem uma veia cultural já, alguma coisa que vem de família, ou realmente assim aconteceu, né? Enfim, conta pra gente aí como é que foi o início de vocês. Quer começar? Acho que isso é melhor, né? Ó, eu venho de uma família que faz música, né? Meu pai já fazia música antigamente, quando ele era vivo, e eu senti sempre ali um pé nesse lugar. Mas eu acho que foi de 2017 ali em diante que eu comecei a sentir um fogo para eu começar a fazer alguma coisa com música. Então, ali em 2018, o Diego Ali, que canta nessa música Conversas Controversas, na real ele tem um selo comigo, né? E a gente ali conversando, a gente começou a trocar ideia de fazer um som e ele acabou me mandando 5 instrumentais. E aí eu comecei a trampar naquilo como um EP e venho trampado ele desde 2018. Hoje em dia esse projeto ele vai ser o meu álbum de carreira solo. Dali Legal. eu já conheci a Alissa, que também vem de outros projetos solo dela, com beatbox e tal. E a gente, quando se conheceu, automaticamente a gente já estava tocando violão, fazendo música junto. E ela sentiu ali uma liberdade em mostrar as músicas que ela tinha. E ali, desde o começo, a gente já era o The Flu, nessa brincadeira de se chamar assim e ir fazendo música. Então, o que aconteceu que foi em 2019, a gente uniu forças para gravar o nosso primeiro álbum. E só que dali, gravando o primeiro álbum até agora, a gente fez cerca de 30 músicas. Caramba! Então, e aí a gente resolveu lançar essas 2 primeiro para abrir caminho, que é a Rei, e agora a gente lançou a Conversas Controversas. Muito E aí bom. a Alice pode falar um pouquinho sobre ela. Conta, Alícia. Eu
comecei na música com beatbox, muito tempo atrás. Foi a primeira beatboxer do Brasil, feminina. Conheci o Fernandinho. E um pouco antes disso eu tocava violão. Então sempre tive meio inteirada na música. Eventualmente a gente descobre que música ela é uma coisa assim que de forma lucrativa não tem que batalhar muito para você conseguir. Então entre música e ser atleta eu acabei indo um pouquinho lá pro lado do atleta, fiquei um tempo, mas sempre escrevendo música, sempre tentando escrever. E quando eu e o Bruno a gente se conheceu, ele já estava nesse projeto. E aí, eventualmente, depois de ele trabalhar bastante nesse projeto, eu mostrei uma música para ele. Eventualmente, ele, nossa, isso aqui é muito legal, meu, vamos tentar. Aí peguei um violão, né, daquelas coisas bem for fun, né, a gente tocou. E todos os nossos amigos gostaram, né, de ele escrever com a voz dele, papapá, essa união que é o The Flu, né. E aí, desde então, a gente tem feito música e se aprimorado dessa forma. Parei, né, com a carreira de atleta. E agora eu estou investindo nessa ideia da música, que é uma coisa também que eu amo, né? Então eu sempre falo, se não é o atleta, é a música, se não for a música, é o atleta. São só essas duas coisas que eu me interessei na vida. E nunca mais, sabe? Mais nada. Então, a ideia do Conversas Controversas também é uma música que, na verdade, ela é bem antiga, né? Porque, como ele falou, já estamos com umas 30 músicas aí, né? Então é muita coisa, muito repertório. E a ideia é sempre trabalhar os contextos, sabe? Eu sinto que o The Flu, ele nunca vai ser uma banda ou uma música que vai te induzir a fazer alguma coisa, sabe? Como vai lá, faz. Então, assim, eu sinto que a ideia do The Flu, principalmente o Conversas Controversas, é olhar para um contexto e se divertir com ele. Da mesma forma que o Mais Um Dia Rei é você olhar para um contexto de ser mais um dia, de ser mais uma batalha, mas nada como um acorda, levanta, vai, rei, entendeu? Tipo, a ideia do The Flu é ser mais um abraço, algo reconfortante, etc. Ou na ideia do Conversas Controversas, a pessoa se divertir. E nessa ideia de The Flu, a gente vai se divertindo com diversos contextos e com diversos estilos musicais. Até porque a gente começa ali numa pegada mais instrumental, mais acústica, mas o Conversas Controversas já é um pouquinho mais agitado. E daí a gente tem umas outras músicas que já vai pro rock e umas outras músicas que já vai pro samba. Então a ideia é fluir por todos esses estilos musicais, sabe? Até a gente encontrar algum lugar ali. Que delícia, que incrível. E aqui, pergunta, né? Pergunta que não quer calar. Qual que era o esporte que você exercia? Eu fazia levantamento de peso olímpico. Uau, tá, meu bem. Pesada que fala. Ela foi a segunda melhor do Brasil, né? Uau, que Mas essa é a parte boa, porque o Bruno ele sempre treinou comigo. Então, a resiliência que eu tinha no treino, a resiliência que ele tem do treino, é a resiliência que a gente pegou em 2019 e falou, meu, vamos ensaiar? Vamos, mas vamos ensaiar todo dia. E a gente canta que nem atleta. eu ia perguntar isso, se vocês conseguiram trazer assim coisas, fragmentos aí do atletismo, então vocês já estão respondendo, né, assim, para essa coisa da música também. Eu tenho uma amiga também, a Renatinha, ela, inclusive tem uma academia no centro, mas é de Muay Thai, e ela fala muito sobre isso também, assim, sobre essa coisa da resiliência. Sobre essa coisa também da persistência, né? E tipo, enfim, né? Porque inclusive no atletismo também, não muito diferente da música, viver de atletismo no Brasil também é para poucos, né? A gente sabe que ainda existem muito pouco incentivo, né, para essas áreas, né? Tanto esporte quanto, né, a própria arte, né? Então acho que até nisso dialoga, né, de certa forma, assim, você tem que ter muita persistência mesmo, assim, para conseguir, né, galgar alguns caminhos, porque realmente não tem muito apoio, né? A gente vê que não tem muito investimento social nisso, né? Enfim. Exato. É bem complicado, né? Toda essa resiliência mesmo, porque quando a gente pegou, a gente falou, meu, vamos ensaiar todo dia tal horário, fixo. E aí depois, você também sabe, né, Meire? Só quem tá dentro da música sabe que não é só fazer a música e ela vai. Você tem que ter uma resiliência para você enviar a documentação para um lugar, aí não dá certo. Aí você envia a documentação para outro, aí dá certo. Aí você espera a tua coisa. Então, assim, se você não tiver essa mentalidade de atleta do que, tipo, vai acontecer,
e vamos, porque vai acontecer, porque às vezes as coisas não parecem que vão acontecer, de tão devagar que tá indo. Mas se você Total. tiver essa resiliência de atleta, de sentir, porra, vai acontecer em algum momento, vamos junto. E senão as coisas elas realmente não acontecem, tá ligado? Muito massa, muito massa. E aí, então, quer dizer que vocês treinam junto, então, na verdade, vocês têm todo uma vivência meio que para além da música, né? Assim, tipo, É, é papo de vida mesmo, assim, é uma construção, assim, coletiva, vamos dizer assim, né? a gente brinca até que a gente acha que era para acontecer, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente é muito amiga, a gente sabe que a gente é muito diferente em muitas questões, né? E quando a gente se conheceu, a gente teve que. Eu fui acompanhar ela, que eu não conhecia, para buscar uma amiga lá em Ubatuba. Então a gente teve que sair de São José, fazer uma viagem longa juntos, e ali a gente acabou se conhecendo. E hoje a gente tem um projeto que toda vez que a gente toca uma música nossa, a gente olha um para o outro e fala, mano, é possível. Mais uma música que a gente gosta muito, assim. Então, eu acho que isso também é algo que dá bastante força para a gente. A gente já trabalhou junto em outro período da vida. Hoje, acho que por ironia do destino, a gente também está trabalhando junto nesse ano, que era uma coisa que a gente não fazia há tempos, a gente não treinava junto há um tempo também. Voltamos a treinar esse ano, agora que lançamos música. Então, acho que é um caminho interessante aí, Meio que o de amizade. universo também, né? Parece que vai, né, conspirando, vai colocando as coisas assim, vai, né, enfim, vai dando formas. Eu queria que vocês contassem um pouco mais também, assim, e aí, qual que são os objetivos agora? Pronto, vocês já têm uma lapada de música, né, pronta, já estão aí nesse processo de ensaio e da composição em si, enfim, tudo mais. Se vocês têm aí já assim um esquema, um roteiro montado dos próximos passos, digo, com relação a videoclipe, com relação a se lançar mesmo no mercado fonológico, enfim. Enfim, qual que é agora os objetivos? Assim, como que tá? Bom, a ideia basicamente foi lançar esses dois singles. Na sequência vai vir um que ele vai revelar o nome do nosso próximo álbum. O nosso álbum vai vir com 10 músicas. Essas músicas elas são as primeiras músicas que a gente fez no nosso começo de amizade. Então, acho que é um álbum que mostra como foi o nosso passado e como a gente trabalhou para transformar ele em algo que marcasse esse início nosso. Porque eu sinto que o flu do The Futurum Flu, ele vem de flu de influência mesmo. Então, eu sinto que, assim como um resfriado, ele vai ser jogado aí no mercado da música, atingindo vários lugares ao mesmo tempo. Então, ali nesse álbum, ali, você vai ver, eu acho que a gente se experimentando em vários lugares. Eu sinto que ele talvez possa não ser um álbum que seja daqueles que você goste de primeira, porque ele te deixa vulnerável a tentar entender aonde a gente está tentando ir. Então, eu sinto que o caminho basicamente é esse: lançar esses 3 singles, na sequência o álbum, e no meio do caminho eu vou estar lançando o meu primeiro EP, que são 3 faixas do projeto solo. Então, ali a gente vai estar transitando entre esses 2 projetos, né? Sim. E aí, enquanto isso, eu vou trabalhando nas músicas que vão completar o meu primeiro álbum solo. Ali, a Alissa também vai estar trampando comigo em algumas faixas e ela já fez beatbox em algumas músicas, que é uma coisa que a Ai, gente trabalha muito no que nosso demais. no The Flu, então acho que ali a gente vai estar misturando um pouco as coisas. Então acho que são 2 projetos que a gente segue aí para esse ano e o ano que vem, Legal. e lançando. Então esse ano vai sair o próximo single, eu acredito que agora, no final desse mês ainda. E na sequência a gente vai trabalhar aí o lançamento do álbum. Até o final do ano ele sai. Demais. E Alissa, conta um pouco para a gente aí sobre esse nome, né? De Futuro Flu. O que vocês quiseram trazer? Conta um pouco, porque eu acho que deve ter despertado também para quem está nos assistindo em casa, né? Um pouco assim de, né? E aí, qual que é? Eu mesmo. Bom,
Eles já me contaram um pouquinho aqui, né, nos bastidores, e eu achei muito interessante. Fala um pouco, né? O que é futuro mesmo? É o quê? Conta pra gente. Qual que foi a sacada? Então, inicialmente, a gente começou com o The Flu, né? Só que a gente procurou do The Flu e já tinha gente com o nome The Flu. Então, a ideia era procurar o futuro, né? Que é o quê? É alemão? O Futurum, ele é do latim, que ele é uma língua que une o inglês e o português. Eu sinto que o nome em inglês, ele causa uma estranheza e até um pouco de rejeição inicialmente. Mas como ele não, a palavra do meio, ela não é nem em inglês nem em português, ela é uma base das duas línguas, eu acho que ele proporciona um olhar de você ter essa estranheza. E eu acho que o estranho, ele combina com o que a gente é, porque a gente está fluindo entre coisas, então acho que a gente proporciona aí um olhar de você, eita, prestar atenção no que talvez possa ser isso, né? Então eu sinto que esse nome de Futuro Flu, ele traz uma brincadeira aí entre línguas. E uma Inicialmente, curiosidade, né? Eu acho que uma curiosidade também desperta isso, exato, né? Legal. exato. E a gente também, né, algumas, acho que para as músicas que vêm depois do primeiro álbum, acho que no primeiro álbum a gente até mistura um pouquinho de inglês, mas a gente tem algumas músicas em inglês também. Uau! E alguma hora algumas coisas sairão também aí no inglês. Uau! Gente, falando em música, eu acho que essa é a hora da gente escutar, né? Botar quem está em casa para escutar também, e para a gente seguir conversando um pouquinho mais e contar um pouquinho mais, né, dessa caminhada de vocês, do que vem pela frente, mas também do que vocês já fizeram até aqui, né? Vou pedir para a produção colocar para a gente conversas e controvérsias, e aí a gente volta e conversa um pouquinho mais, pode ser? Pode ser. Então, roda pra gente, produção. Conversas e controvérsias. Reclamando do meu timbre, me olhando na vitrine. Na tua boca, Deus me livre. Na cabeça, quem me dera. Na hora de mandar ideia, a cabeça entra nas pernas. O demônio prega peças, conversas, controvérsias. Nas conversas, controvérsias. Escondendo o jogo dela, batizando o copo dela. Ela vai pro mundo dela, ela canta a capela. Escondendo o jogo dela, batizando o copo dela. Ela vai pro mundo dela, ela canta a capela. Ela canta a capela, não tem nada que te provar. É dona de si, do mundo, fato. Ginga de salto, taças pro ar. Levanta voo, esconde o jogo, ganha no olhar. Te chama dançando, te deixa louco, veio tirar tua paz. No caminho a uma cota, rimo com a mão nas costas. Cê achando que foi sorte, cê julgando os meus corre. Minha caneta segue forte, não foi sorte, não foi sorte. A caneta segue forte, não foi sorte, não foi sorte. Reclamando do meu timbre, me olhando na vitrine. Na tua boca, Deus me livre. Na cabeça, quem me dera. Na hora de mandar ideia, a cabeça entra nas pernas. O demônio prega peças, conversas, controvérsias. Nas conversas, controvérsias. Conversas, versas, controvérsias. Conversas, versas, controvérsias. Conversas, controvérsias. Nas conversas, controvérsias. Conversas, versas, controvérsias. Show de bola, muito bom. Eu queria que vocês falassem assim, qual que foi as inspirações, assim, o que levou vocês a produzir esse trabalho? É um trabalho que é muito gostoso, muito bonito, muito, mas ao mesmo tempo é bem diferente mesmo e é leve, é gostoso, assim, é uma coisa, né, bem legal de se ouvir, desperta curiosidade, você fica, né, tipo, tentando entender os diálogos e tal. Falem um pouco para a gente quais foram as inspirações de vocês e se é isso que a gente pode esperar de vocês para o álbum de vocês. Conta um pouco. Ó, geralmente o processo do The Flu, ele acontece assim. Eu escrevo uma inspiração, vou lá, mexo na música, escrevo.
geralmente trabalho instrumental depois, aí eu levo pro Bruno e ele fala, ó, eu acho que isso daqui ficou bom, vamos tentar colocar isso daqui aqui, ajeita, aí depois a gente passa pro Ali, que dá a cereja do bolo e deixa tudo maravilhoso lindo. Até que foi ele que cantou ali no meio, que deixou perfeita a música. Mas a ideia do Conversas Controversas era brincar com tudo que era dito nas entrelinhas de uma conversa. Sabe aquela pessoa que conversa com você, pô, a Meire, cara, você é gente boa pra caramba, você, nossa, meu, você é muito foda, daí tá falando outra coisa para uma outra pessoa. Então a ideia era brincar com esse contexto, mas não fazer ele ficar pesado. Até que a gente fala isso, e aí depois a gente troca para um outro diálogo de alguma menina aleatória ali que está se divertindo, e aí depois tem um Ali deixando um pouco mais leve, mas é a ideia da mensagem, entendeu? De tipo, tudo que é falado nas entrelinhas de conversas entre amigos ou até entre pessoas ou no negócio, é o que eu tinha falado. O The Flow, a ideia, eu vejo o The Flow como um abraço, sabe? Ele nunca vai te dizer o que fazer, ele nunca vai xingar uma pessoa, ele nunca vai induzir, mas ele vai falar, tipo, ó, a gente está passando por isso também. E se você estiver passando por isso, escuta isso, entendeu? Então a ideia é ser leve. A gente fala sobre isso em Conversas Controversas. O Mais Um Dia Rei, ele fala sobre superar desafios também, mas não no sentido de impulsionar superar desafios, mas no sentido de que, pô, a gente está passando por isso também. Eu não sei para onde a gente vai, mas a gente passa por isso. Então se sinta abraçado, porque tem gente que está no mesmo barco que você. E junto com a ideia da Conversas Controversas e de qualquer outra música que o Defu passa, a ideia é realmente ser um abraço, independente do momento que a gente está trabalhando, entendeu? E cada música fala sobre um momento, fala sobre um contexto. Fez sentido? Fez sentido total. Acho que tem essa coisa da empatia, né? Assim, acho que isso é uma coisa que a gente tem debatido muito e a gente precisa debater mais. E é uma coisa que está faltando muito, assim, né? Nos dias atuais, né? A gente vê, somente nesse processo pós-último governo, né? Que deixou as pessoas bem alucinadas, assim, né? A gente já vinha também desse processo, a gente teve esse processo pandêmico, onde a gente teve que acabar se acostumando com esse novo normal, que é essa coisa online, essa coisa um pouco mais fria, teoricamente falando, né? Eu digo pela minha parte, porque a gente que é artista, né? Vocês estão ligados, a gente gosta mesmo de gente, né? De calor humano, de abraçar, de estar junto, tal, chorar junto, rir junto, beber junto, enfim. E tá muito gostoso, super, super incrível. E fala pra gente, assim, da Rei pra cá, né? Que foi a primeira música de vocês abrindo caminhos, né? Qual que foi aí a diferença? O que vocês sentiram? Como que foi produzir essa primeira e essa segunda música? Assim, teve muita coisa. Porque aí eu acredito também que envolva já a experiência, que você vai pegando um pouco mais, né? Enfim, conta pra gente. A gente já tinha gravado o primeiro álbum, né? Ele, querendo ou não, é um álbum pandêmico, então ele foi feito à distância e depois dele editado por inteiro, a gente entrou no selo com o Diego, né? Que o Diego cuidava na época só do meu trampo solo. Aí ali a gente revisou todo o álbum e refez toda a instrumental dele, colocou as coisas em ordem. Então ali, depois de ter feito esse álbum, a gente chegou no fim do ano e falou, mano, vamos gravar essas duas músicas. Eu acho que essa aqui vai abrir bem o caminho e essa daqui tá muito legal. Eu acho que vai ser interessante. Então acho que a diferença entre as duas nesse momento, pós-gravação de álbum, foi interessante porque a gente chegou lá, como a Alice ela toca a base do violão das músicas, só a versão voz e violão já estava tocando o coração. E aí, depois que a gente trampou o instrumental delas, junto com o Diego, escolhendo os instrumentos, pensando em cada elemento que tinha ali, a gente, nossa, ficou muito feliz com a sensação que a música estava trazendo, né? Então, acho que por mais que a gente não seja famoso e ela não tenha atingido um público grande ainda, né? Até porque a gente ainda não conseguiu divulgá-la da melhor forma ainda, eu sinto que eu acho que ela ainda tem chances aí de alcançar um público interessante, a Rei.
E a Conversas, ela também, eu acho que ela tem cara de TikTok. Em algum momento a gente vai trampar ela ali. Que eu acho que ela Ah, tem cara legal. linha, que é uma coisa que a gente gosta também de pensar nas nossas músicas, né? Principalmente as músicas que a gente vai vir a gravar depois dessa. A gente tá para gravar 3 agora, né? Que eu acho que são músicas que falam mais de momentos de despedida de relacionamentos, essas coisas que eu acho que é interessante também. No Brasil, o público gosta de uma sofrência. Eu estou muito ansiosa para videoclipe, até porque, como eu falei, né, a gente já tem uma experiência, o Dugo, né, já teve com a gente, com o De Origem, né, comigo, com a Preta Ari, trabalhando, fazendo aí produção, né, essa coisa do styling e tal, então eu estou bem ansiosa para ver o que virá. Eu achei até engraçado, esses dias eu estava na casa de uma amiga e a gente começou a assistir Preta Ari. Aí eu falei, nossa, eu trabalhei nesse. Aí eu falei, nossa, eu trabalhei nesse também. Eu falei, nossa, eu também trabalhei nesse. Eu falei, meu Deus, eu fiz muitas coisas já, né? A gente se conhece há um Já. tempo já. Foi bastante trampo com a Ari, né? E ao mesmo tempo é muito legal que a gente tenha trabalhado junto, porque querendo ou não, a gente sabe do trampo que vocês fazem há tanto tempo, né? E isso é super importante para a gente dar um gás. Nos dias que a gente acha que não vai dar certo, a gente olha para vocês e fala: olha lá, as meninas tramparam muito, estão fazendo coisas muito legais. Isso dá um gás para a gente também. Muito obrigado pela oportunidade também de estar aqui, Eu trocando que ideias. agradeço. E eu estava lembrando, inclusive, vou deixar aqui umas fotos para vocês verem aí de alguns trabalhos que o Bruno já produziu, né? O Bruno Dugo já produziu com a gente. Inclusive, quando nós éramos De Origem com a Dani, né? Com a da Mata, e aí eu lembro que teve um dia que nós. Tássia Reis veio também, a gente fez um editorial bem massa, assim, fotográfico, bem É bonito verdade. também. Foi bem Tem legal. Então já teve bastante coisa, né? E eu estou bastante bastante ansiosa. coisa. É bom, a gente tem aí algumas coisas para editar em vídeo também. Junto com o próximo single, que revela o nome do álbum, vem um vídeo, e aí tem imagens aí que a gente vai vir trabalhando aí durante o ano e trabalhar junto com esse álbum. Tem uma música ali no álbum que a gente enxerga muito em videoclipe, a gente acredita nela como uma música de trabalho legal, assim, então Legal. vamos ver, estou empolgado. Ai, até eu. E aí é isso, então, né? Então agora vocês vêm trabalhando esse próximo álbum, paralelamente aí com o trabalho solo, né? Com o seu trabalho solo, no caso do Dugo. E você também faz umas paradas solo, Alice, assim, nesse sentido musical? Você também está trabalhando em algumas coisas assim? Ou nesse momento você quer respirar só a futuro mesmo? Eu só tô respirando o futuro mesmo. Eu acho que sai de uma forma totalmente diferente, sabe? Então eu acho que sai de uma forma especial. E as minhas músicas ou letras, né, seja lá o que for, já tá meio que reservada pro The Futuro Flu. Então não tem outros processos singulares rolando assim, mas eu gosto disso, sabe? Eu sou aquela pessoa que eu não consigo fazer um leque de coisas. Eu não sei. Sabe aquela pessoa assim que tá no celular e assim a pessoa tá falando e eu não consigo escutar o que ela tá falando no celular? Assim, Eu sei bem. alguém, eu não consigo, tipo, isso, aí depois aquilo. E aí é engraçado, porque funciona assim, sabe? Eu sou de uma forma extremamente diferente do que o Bruno é, até que eu penso que a música, ela vai sair de uma forma, e o Bruno transforma ela numa música totalmente diferente, e aí fica essa dinâmica de futuro fluido, entendeu? Então fica uma coisa muito especial, porque eu acredito que a gente se catalisa de alguma forma, né? Tipo, Sim. ou quebra o pau, ou a gente resolve. Então é sempre assim com a gente, cara. Muito Muito engraçado. engraçado. É muito Eu engraçado. acho que olhando o álbum assim e o nome que o álbum tem, ele tem querendo ou não, uma coisa meio yin e yang nessa forma de lidar assim. É bem isso, eu acho que se a gente fosse resumir o conceito numa imagem, eu acho que é essa. E para Yin e yang. shows, como é que a gente faz? Primeiro de tudo, falar para a galera que está em casa não esquecer também de seguir, né? De se inscrever, de seguir, né, as redes sociais dos nossos convidados, né? Acho que é O nosso importante. YouTube também vai estar lá. Entrando esse videoclipe desse próximo single, eu acredito que entre esse mês e o próximo mês o nosso YouTube vai estar no ar também. Legal. Aí, E aí hoje, para para shows,
Para shows, eu acho que a gente vem ensaiado algumas coisas, mas a gente ainda tivemos um convite para um lugar interessante aqui em São José, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar ainda com um pouco de calma, porque a gente canta, eu acho, às vezes com um volume mais baixo, então num lugar que é muito íntimo, eu sinto que trampar no microfone é uma experiência nova ali, com o som ligado também, então acho que é uma coisa que a gente vem estudando. Aliás, a gente pode até conversar sobre depois em off, a gente precisa de dicas. Ai, que delícia, com certeza. Mas eu acho que também é um processo natural, né? Ele vai acontecendo, assim, porque realmente, assim, é diferente, né? Inclusive, existem vários artistas hoje que são artistas de estúdio, né? Que Exato. produzem e fazem trabalhos no estúdio, não se apresentam, né? Enfim, assim como existem inúmeros artistas que não têm álbum lançado, etc., não são artistas que vão corriqueiramente para estúdio e estão aí fazendo shows à beça por todo o Brasil, né? Então é muito, mas eu acho que é isso, né? É essa coisa que ela vai acontecendo de forma natural mesmo, assim, não tem muito, acho que não tem muito uma fórmula, assim, né? Uma receita de bolo, assim, vai acontecendo com cada um, né? Se eu tiver que dar uma dica, toma uma e vai e vai dar tudo certo. Demorou. Vai dar tudo certo. Mas é isso, depois a gente... E a gente vai conversar mais, com certeza. Então é isso, gente. Se conectem com eles. Bom, se tiver mais alguma coisa que vocês quiserem falar, trazer pra gente, curiosidade, tudo mais. Vocês falaram bastante da academia também, né? Falaram aí que vocês têm esse trabalho juntos. Depois, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre isso também, pode falar, Fica aí aberto aqui agora o espaço para vocês deixarem, se quiser fazer uma poesia, ou se quiser mandar beijo para alguém também, e fazer as considerações finais, fiquem à vontade. Demorou. Pode falar assim primeiro. Eu só falo muito, e a Alice, ela quase não fala. Eu fiquei até feliz que ela falou bastante hoje. Saiu várias coisas. Mas, no geral, eu acho que é isso. Eu acho que no olhar geral do que a gente é como banda ali, inicialmente a gente traz coisas interessantes, eu acho que vem muita coisa legal aí para tanto no nosso primeiro álbum como com o trabalho que a gente vai desenvolver no próximo ano. A gente acredita em todas as músicas que tem ali, a gente vê um grau de emoção muito grande. São letras que a Alice escreve, eu acho que com todas as experiências que aconteceram na nossa vida aí nos últimos 5 anos, eu sinto que hoje, nesse momento que a gente está agora, elas se resumem e se entregam ali de uma forma muito especial. Então, eu acredito que o The Futurum Flow é um projeto que vem aí com força de novidades, eu acho que trazendo aí experiências novas para quem está disponível a mergulhar com a gente, né, nesse lance, né. No meu projeto solo também eu venho com umas coisas que eu acho que me resumem, né, no artista que eu sou. Eu acho que eu nunca tinha pensado em trabalhar como um artista pop. Eu tenho feito isso, eu acho que de uma maneira interessante. A gente também vai trampar umas músicas juntos ali que eu acho que vão ficar legais. E, no geral, é isso. Enquanto isso, a gente vem trampando junto também na academia. Ela dá aula, né, de CrossFit e tem um foco aí no levantamento de peso também, fazendo cursos, né, com o Ikigai. Aliás, pode falar do Ikigai também, porque ela também fala do Ikigai. Ai, que demais! Queria tanto fazer crossfit, mas que é longe, senão eu tava aí já. Mas pode vir. O Ikigai, ele é uma plataforma de cursos, né, que foi feito para humanizar. Então, assim, quando você diz, né, que a música é uma coisa tipo que uma pessoa precisa de outra, no esporte também funciona assim. Então a gente fala que não existe esporte individual, porque você depende do seu treinador, você depende do seu fisioterapeuta, você depende da sua alimentação, você depende do nutricionista. Então a música ela funciona da mesma forma. Eu acho que essas coisas elas se encaixam muito bem, sabe? Então a ideia do Ikigai é realmente levar o levantamento de peso, que na teoria o CrossFit é um esporte elitizado, desculpa quem não acha isso, mas é um esporte elitizado, sim, porque você não paga R$50 numa mensalidade. Então, como é um esporte elitizado, o objetivo é descer
para as grandes massas. Porque quanto mais pessoa faz, menos pessoa vai se machucar, melhor a gente vai ser. Da mesma forma da música, sabe? Quanto mais pessoas fazem música, quanto mais pessoas se unem, mais forte a gente consegue ficar. Então, essa é a ideia do The Flu também, é transitar de diversas formas, para diversos lugares, para tentar conectar as grandes massas, sabe? Tipo, The Flu não é só rock, The Flu não é só pagode, The Flu não é só rap. É tudo isso, a gente transita e a gente, na verdade, quando a gente foi colocar aquela definição do que é a música, entendeu? A gente ficou quebrando a cabeça por Nossa, que 2 dias, difícil, assim. cara. Tipo, é rock, ou é pop, é eletrônica, nossa, a gente... Vai ser uma luta em cada música, mas eu acho que é legal isso, porque a gente Eu passo por isso. o próprio Spotify já definiu a gente como gênero máximo. Legal. E a ideia é essa, sabe? Ir com esse Ikigai, com essa plataforma de cursos, levar para as pessoas que realmente não tenham dinheiro, que queiram se melhorar com o levantamento de peso ou com o CrossFit. Então, se você quiser procurar, é @ikigai, com k.lpo, @ikigai.lpo. E o nosso grupo é The Futurum Flu. Aí vai estar escrito aí, que é mais fácil de ler. E nós vamos deixar também, vou pedir para a produção colocar na descrição desse vídeo, então só vocês clicarem lá que vocês já vão migrar certamente lá, tanto para a plataforma, né? Enfim, quanto se quiser aí dar um treino também, enfim, ter acesso, né, a uma qualidade de vida, ou as duas coisas, né? Porque quer melhor que dar um treino escutando Exato. música, olha que delícia, tudo junto. Dá um treino escutando The Futurum Flu, é isso. É sobre... exatamente. pode vender essa, hein? Pode vender. Yes, vamos. Muito bom, muito bom. É isso, E obrigado gente. pelo espaço. Foi muito bacana conversar contigo novamente. Podemos aí trocar novas experiências musicais e é isso. Me chamem. E, deixar o programa aqui também de portas abertas para vocês, quando quiserem retornar, trocar mais ideia. Quando tiver aí já com o álbum no pente, vem para a gente, né, fazer aqui também uma divulgação, para vocês falarem sobre, a gente poder, né, falar, enfim, ou antes, ou durante, ou depois. Fiquem à vontade que o programa é nosso, tá? Obrigada de coração. Agradecer vocês também que estão do outro lado da telinha aí, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, da área de Ciência e Tecnologia, do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando pelo Spotify, também aqui pelo nosso canal do YouTube. Acompanhe também as nossas redes sociais e as redes sociais dos nossos convidados hoje, certo? E vejo vocês no próximo episódio. Um beijo grande, até lá. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado, Meire. É nóis. Tamo junto.